Boa tarde, pessoal. Sigo aqui mais uma semana para tentar trazer para vocês um panorama sobre o que está acontecendo em relação ao Covid. Tô com menos barba para atrapalhar menos na máscara. É, e a gente continua aqui no Sudeste, aqui em São Paulo, a gente continua com uma certa estabilidade em relação à doença. É, os casos atendidos nos hospitais particulares aqui continuam de estáveis para diminuindo, enquanto os casos vêm subindo no Brasil, principalmente à custa do Norte e Nordeste. Então, eles que, o Norte e Nordeste agora, no momento que estão começando a aumentar o número de casos, isso a gente consegue ver nos gráficos, a gente consegue ver inclusive em relação ao número de testes aqui no Brasil. Então, nós tivemos um aumento do número de testes. Hoje em dia a gente está tendo 1.373 testes a cada 1 milhão de habitantes. Ainda é pouco como quando a gente compara com o resto do mundo, mas foi um aumento que a gente teve nos últimos tempos. É, Em relação às semanas, a quantidade de pessoas infectadas com o vírus vinha aumentando. Na 16ª semana, nós tivemos 15.872 novas pessoas contaminadas e na 17ª subiu para 21.910 pessoas contaminadas. Depois, a 18ª semana, que foi a semana do feriado, então caiu para 7.992 casos confirmados, mais ou menos a metade do que a gente teve na semana anterior. Mas a gente, claramente, isso daqui é pela deficiência de dados coletados. A gente teve aí feriado, teve Páscoa, então essa deficiência de dados coletados com essa deficiência, por causa disso que os dados na 18ª semana foram tão baixos. Os dados da 19ª semana, que foi a semana passada, ainda não saíram. Então, provavelmente aí, quando chegar aí, a gente deve ter uma subida de novo para levar em conta esses dados tão pequenos. A letalidade da doença, que é o número de óbitos em relação aos casos confirmados, continua mais ou menos constante, com 8,4% em São Paulo. Obviamente, quando a gente leva em conta que a grande maioria dos casos não estão sendo testados, a doença parece muito mais letal, mas se a gente extrapolar que tem muito caso não testado, a gente vai ver que no final a letalidade é mais ou menos parecida com a do resto do mundo. É, nos estados do Norte e Nordeste, a gente está começando a ver um aumento dos casos e da letalidade. Então, esse é o nosso panorama hoje em dia, com os casos no Sudeste, principalmente em São Paulo, estáveis, e os casos do Norte e Nordeste aumentando, como era de se esperar. A epidemia começou por aqui no Brasil e está se espalhando pelo resto do país. Então, tá dentro do que a gente esperava. É, Agora a gente vai ver como que vai ser o comportamento nesses lugares. São Paulo é um dos lugares que está mais bem preparado para a epidemia em relação a número de hospitais, a número de profissionais, a número de profissionais em terapia intensiva. É uma coisa que vale a pena falar aqui, né? O que realmente faz diferença para a mortalidade de casos graves não é tanto o profissional que está lá na porta, o profissional que está no pronto-socorro. São os profissionais que estão na unidade de UTI, na unidade de terapia intensiva. Esses são os profissionais que mais fazem diferença em relação à mortalidade dos casos graves. É, Aqui no Brasil, de forma geral, a gente, nos setores públicos, a gente não tem uma carreira como médico bem definida. Então, os melhores profissionais acabam indo para o setor privado. E é agora que a gente percebe que esses profissionais fazem muita diferença. Quando a gente precisa desses profissionais no sistema único, realmente a gente tem uma escassez. É a nossa saúde pública. A nossa saúde pública acaba funcionando dessa forma. Agora que a gente precisaria de um plano de carreira para médico, médicos ganhando bem para ir para vários lugares, a gente vê a diferença. Então não adianta
trazer médicos generalistas nesse momento. Nesse momento a gente precisa de especialistas, a gente precisa de gente que saiba cuidar de paciente grave. E é isso que faz diferença a curto prazo no cuidado desses pacientes. Uma outra coisa que foi citada é em relação à Suécia. A Suécia, o pessoal tem falado que a Suécia, eles realizaram uma técnica de isolamento vertical lá na Suécia e o número de mortes se assemelha ao resto do mundo. Quando a gente olha só o número de mortes em si, tudo bem, mas se a gente só pensar no número de mortes, a gente fica com um pensamento falacioso. Vamos ver se vocês conseguem entender. Deixa eu achar a Suécia aqui. A Suécia, eles tiveram 2.274 mortes até agora. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, eles tiveram 56.175 mortes com uma tentativa de isolamento horizontal, não vertical. Então você pensa, mas quer dizer que esse isolamento para a Suécia foi ótimo. Mas quando a gente faz o número de mortes por 1 milhão de habitantes, a gente vai ver que na Suécia a gente teve 225 mortes por 1 milhão de habitantes. Enquanto nos Estados Unidos a gente tem 170 mortes por 1 milhão de habitantes, quer dizer, tem menos. Então o dado em si, quando ele é jogado, ele não quer dizer nada. Quando a gente coloca a mortalidade por 1 milhão de habitantes, a gente consegue ver que é uma mortalidade alta, uma das 10 maiores mortalidades do mundo na Suécia, que foi um país que adotou o isolamento vertical. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a quantidade de mortes por 1 milhão de habitantes é de 20. Então, na Suécia, a gente tem quase 10 vezes mais mortes por 1 milhão de habitantes do que aqui no Brasil. Estudado todos os problemas, eu estou levando em conta também só o número para falar isso. Mas vamos colocar Portugal. Portugal teve 91 mortes por 1 milhão de habitantes. A Suécia, 225. Dos países escandinavos, dos países do norte da Europa, a Suécia, sem dúvida, é o país que tem mais mortes por 1 milhão de habitantes. Então, quando vocês veem só esse dado, não acredite. Esse dado em si não quer dizer nada. O que vale é tentar saber a mortalidade pelo tamanho da população. Então, vamos seguir em frente. Uma outra coisa que tem se adotado cada vez mais é o protocolo de anticoagulação nos pacientes graves por coronavírus. Então, o que acontece? Cada vez mais a gente tem entendido que a doença não é só uma doença das vias aéreas, então é uma doença que atinge o organismo como um todo. Então a gente tem visto várias outras manifestações da doença, inclusive manifestações na pele, por exemplo. Tem pacientes que têm manifestações hematológicas e a gente está começando, a gente já está entendendo há um tempo que provavelmente a gente tem microcoágulos dentro dos vasos, inclusive dos vasos pulmonares, e isso acaba ajudando para o paciente perder a oxigenação. Então, tem cada vez mais se colocado em prática um protocolo que faz um exame de um fragmento de proteína da coagulação que chama dímero D. Esse dímero D, ele está aumentado, na maioria dos casos inflamatórios, e ele está mais aumentado ainda nos pacientes que têm tromboembolismo. Então, os pacientes com microtromboembolismos costumam cursar com esse dímero D aumentado, e daí a gente se baseia nisso para poder anticoagular o paciente. Então, a gente está fazendo isso daí está cada vez mais servindo de um protocolo de prática colocado nas UTIs. Então, o dímero D está sendo medido e, de acordo com esse resultado, o paciente está sendo anticoagulado. Então, a gente ainda não tem mais nenhuma boa notícia sobre a cloroquina e eu termino por aqui essa semana. Espero que depois a gente tenha mais boas notícias para o resto da semana. Uma boa noite e obrigado.